Também para o nosso debate, imagens de São Paulo que repercutiram muito e que por isso chamaram a atenção de todo o Brasil, que foram as imagens dos debates. Então a gente teve num primeiro momento a cadeirada que o candidato José Luiz da Atena do PSDB deu em Pablo Marçal, ó, e isso aí ganhou o noticiário no Brasil e fora aqui do país, e todo mundo ficou depois tentando entender de que maneira que as pesquisas captariam o sentimento do eleitor em relação a essa imagem. Houve também agora recentemente no debate do Flow a agressão entre os assessores, em que um assessor de Pablo Marçal dá um soco num dos integrantes da campanha do Ricardo Nunes, que até conseguiu depois na justiça uma medida protetiva, que é o Duda Lima, diante dos ferimentos que foram provocados, e aí a justiça determinou que eles não podem acessar mais os debates pelos mesmos locais, tem de manter 10 metros de distância em debates, 300 metros de distância na vida fora da política, ou seja, no dia a dia deles. Então, assim, são situações que foram criadas diante de imagens de agressão, inclusive trazendo desafios para as próprias emissoras e para aqueles que estavam organizando o debate. Rede TV parafusou banco e cadeira no chão, Record trocou copo de vidro por copo de acrílico, as pessoas mantendo seguranças muito mais reforçados ali em torno disso. Que sentimento que isso traz para um debate político e o que você percebe da opinião da população nas últimas pesquisas, hein, Murilo? Olha, o episódio da cadeirada em relação às pesquisas, ela mostrou o seguinte, nem da Atena, nem Marçal ganharam. Ganharam rejeição, principalmente o Marçal. O Marçal, a partir do momento da cadeirada, ele não perdeu o voto em cima disso, mas a rejeição dele cresceu muito. Certo? As pessoas começaram a ver um outro candidato a partir dali. Certo? Então, para ele também não foi bom. Para o Datena não foi bom, mas para o Marçal também a rejeição dele começou a dar ali uma escalada muito maior do que a intenção de voto dele. Certo? Mas, infelizmente, como eu te disse, isso fez com que aumentasse a audiência dos próximos debates. Também teve outro ganho, que as pessoas começaram a dar mais importância à eleição de São Paulo através desse fato, esperando, infelizmente, que houvesse outros fatos desses, certo? Aí no outro debate houve a agressão também, então ficou uma expectativa muito grande a cada debate de São Paulo, o que vai acontecer. Exatamente. Certo, então isso, de um lado, é muito ruim, né? Nós temos até o levantamento que foi feito pelo Instituto Paraná Pesquisas na última sexta-feira sobre a rejeição eleitoral que captou esses dois fatos. Então, Pablo Marçal aparece na liderança da rejeição com 39,1%, Guilherme Boulos vem em seguida com pouco mais de 32%, Datena chega a 20,4%, Nunes abaixo de 10%, Tabata Amaral com 7,8% e João Pimenta do PCO com 7%. O que esses números indicam em relação a essas imagens e ao que foi captado depois de sensação do eleitorado, hein, Luiz Felipe Dávila, no teu ponto de vista? Bom, a primeira é exatamente o contraponto que o Murilo falou. Apesar da audiência, aumenta a rejeição do candidato. Então, eleitoralmente, é um desastre para o candidato, porque numa eleição de 2 turnos, quem vai para o segundo turno com um teto altíssimo de rejeição, perde a eleição. Corre muito risco, né? Então, mostra que, na verdade, a política como entretenimento, como disse o Felipe Monteiro, tem um custo muito grande. O custo de uma alta rejeição que inviabiliza uma eleição majoritária de 2 turnos. Então, o candidato precisa fazer a conta. Se ele não for disputar a eleição majoritária, se ele for disputar uma eleição proporcional, vai ver que isso é ótimo, porque ele vai sair com um conhecimento muito grande e isso pode ajudá-lo numa eleição para deputado. Agora, para majoritária, aumento de rejeição é tiro no pé. O que você acha, hein, Lucas? É isso. A gente tem um cenário hoje que é muito difícil para os candidatos majoritários, que é crescer no primeiro turno. E como é que você cresce numa eleição? Normalmente sendo barulhento, né? E aí você chega no segundo turno, ou tendo um oponente que seja igualmente rejeitado, né? Então, por exemplo, tanto Marçal quanto Boulos devem olhar esses números e acharem muito ruim irem para o segundo turno com o Nunes, porque a rejeição do Nunes é baixa. Sim. Né? Então é muito menos de 10%. Menos de 10% é baixa. Vamos pegar, por exemplo, Lula e Bolsonaro 2022 e Lula e Haddad 2018. O Bolsonaro já chega em 2018 com uma rejeição alta. Tudo bem. Quando você tem um eleitor muito fiel, isso pode ser o ticket para te levar para o segundo turno. Mas o que faz você ganhar não é ele.
É um grupo de eleitores que não é apaixonado por você, mas rejeita o próximo e acaba te dando uma chance. Sim. Foi esse grupo que deu uma chance para o Bolsonaro versus o Haddad em 2018. Foi esse mesmo grupo que, cansado do Bolsonaro, acabou indo para o Lula em 2022. Tanto é que o Bolsonaro, em 2018, ele acaba conseguindo grupos de voto em lugares onde ele não tinha. Por exemplo, o Bolsonaro aumenta a sua intenção de voto no Nordeste em 2022 comparado a 2018. Onde ele perde é no Sudeste. Onde ele só que aí ele perdeu muito mais do que ele ganhou. E é interessante também porque ele aumenta em estados do Nordeste onde o agronegócio avançou. Exato. Principalmente ali no estado da Bahia, por exemplo, ali naquela parte do Mato Piba também. Naquela região ele consegue uma aderência maior dessa população que naturalmente o segue, né, ideologicamente. Então, cada vez mais os candidatos eles vão ter que ter um cara como o Murilo, um Paraná Pesquisas, um outro instituto ali do lado, para explicar quem é esse grupo pequeno de eleitor que pode fazer a diferença. Por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos triplicou o número de eleitor indeciso nos Estados Unidos, diminuiu 3 vezes o número de eleitor indeciso nos Estados Unidos. Se você pega os últimos 3 ciclos eleitorais, esse é o ciclo eleitoral com o menor número de candidatos indecisos. Já chegou a ser 12, faltando 2 meses para a campanha, hoje é 4, 5. Aqui no Brasil é uma tendência parecida, está diminuindo o número dos indecisos. E aí, isso aumenta a vontade de ser polarizante para te levar para um segundo turno, só que aí esses indecisos é que fazem a diferença na retinha final. Então, é um jogo ali muito difícil de chegar a um desenho final, né? O difícil, né, é uma coisa interessante, porque pega o Nunes, com a baixíssima rejeição da Paraná Pesquisa aí, o que mostra? Que no segundo turno ele é o imbatível. Com essa baixa rejeição, ele é o segundo candidato de todo mundo. Sim. Agora, ele tem baixa rejeição, mas não consegue subir, nem com a maior coligação, com o maior tempo de televisão, sobe muito devagar. Então, veja só qual que é o trade-off da história. Você tem baixa rejeição, o que é ótimo para o segundo turno, mas capaz que você passe no olho mecânico para o segundo turno. Você corre o risco de perder o primeiro turno. Então, é um jogo estratégico bem complicado. Como manter o seu crescimento sem aumentar a sua rejeição? E essa aqui é a estratégia que certamente o Ricardo Nunes está fazendo, achando que esse tempo de televisão grande e essa coligação grande vai colocá-lo no segundo turno. E aí, com baixa rejeição, ele se reelege prefeito de São Paulo. Fala, Monteiro. Não, tem 2 pontos que eu ia colocar aqui. Vai lá. Assim, o primeiro é o seguinte, na linha do que o Lucas colocou aqui, que eu acho importante, né? Eu acho que a polarização no Brasil é meio fictícia. Quando você pega, por exemplo, o resultado das eleições de 2022, um pouquinho mais de 1/3 votou no Lula, um pouquinho menos de 1/3 votou no Bolsonaro, 1/3 se absteve, 1/3 votou nulo, votou branco. Ou seja, 2/3 não queria o Lula e 2/3 não queria o Bolsonaro. Né? Então, um pouquinho diferente quando você pega a configuração dos Estados Unidos, que realmente aquela base de indecisos, né, menores, né, acaba, de certa o tipo forma... de eleição lá. Isso, acaba, de certa forma, sendo o peso da balança. Né? No Brasil é um pouco diferente. E o que eu sinto é que a polarização ela é uma peça de ficção. O problema é como que os candidatos conseguem romper a polarização. Esse é o problema. Né? Você pega, por exemplo, São Paulo, 40% dos candidatos, dos votos assim, esparsos, tirando o voto do Marçal... Mas Pepe, se a polarização é uma peça de ficção, por que os candidatos teriam que rompê-la? Não, os candidatos fora da polarização. Você pega, por exemplo, o Paraná Pesquisa, né? Um pouquinho menos de 50%, não estão nem com o Marçal, não estão nem com Boulos e não estão nem com o Nunes. Né? Ou seja, tem 40% dos votos ali que não querem, 30 e poucos por cento, que não querem ir nesse caminho que a tendência da polarização acaba puxando, que é o que fica no final. Você concordaria? Eu entendo o seu ponto, é mais uma pergunta também. Então, é verdade, a polarização no Brasil tem esse quê de ficção, porque a maior parte da população, assim, não é um país dividido, assim, né, numa faca tramontina dividindo o país, não é isso. Só que as narrativas são polarizadas. A gente tem só 2 narrativas no país hoje. Por mais que tenha um grupo de eleitor que rejeite os dois, esse grupo não conseguiu criar uma narrativa. Por exemplo, em 2022 não existia uma narrativa de terceira via. Existia público, mas não tinha jogo. Né? Todo mundo queria não ir assistir o Bolsonaro, um pedaço não queria assistir o Lula, mas ninguém queria uma terceira via. Mas a pergunta é por quê? Porque não conseguiram construir uma narrativa, porque não tinha uma pessoa
interessante. Não Você pega, por exemplo, o Ciro Gomes de 2022. Né? Começou com 10% dos votos, acabou com menos de 2%. Né? Você pega, por exemplo, a Tabata, teoricamente, que é o neném. Né? Nem Bolsonaro, nem Lula não conseguiu ainda romper a bolha da polarização e se mostrar viável. Né? É que eu acho que as narrativas são as narrativas de sucesso, assim, para você. E quando eu digo de sucesso, sucesso muro, né? Eleitoral, né? Para você romper essa bolha, para você chegar e falar assim, gente, vota em mim. O discurso moderado não ganha adesão, né? Ganhar em segundo turno é fácil. Eu ganharia no segundo turno. Ninguém me conhece, né? Minha rejeição. Difícil é eu estar lá. Assim, eu não tenho narrativa para estar no segundo turno. Olha, fala, Murilo. Quem nos vê, que pense agora, o que é o mais triste. Vamos pegar a eleição de São Paulo. Qual é a grande proposta de todos os candidatos para a cidade de São Paulo? Ninguém está discutindo isso. Ninguém está discutindo a proposta do Luiz Felipe na área de saúde, olha que legal, olha que não sei o que esse candidato ganhar na área de educação. Não se discute mais propostas, nem na campanha nacional, nem nas campanhas municipais. Quer dizer, esse ainda é o aspecto pior, ao meu ver, da polarização. Quer dizer, você tira o aspecto técnico da eleição, as propostas que os candidatos têm para a cidade. Está muito pequena. E é interessante, né, Murilo? Porque antigamente você conseguia polarizar discutindo as suas obras. Isso. Eu me lembro o Maluf para a Marta. Dona Marta, a senhora veio aqui à Jovem Pan, passou por 10 obras que eu fiz e falava das obras. Ele conseguia usar o discurso da polarização para falar das suas obras, dos seus projetos. Exatamente. E isso se perdeu. Perdeu. Infelizmente, isso, a polarização, trouxe de ruim. Tanto que nas sabatinas, rapidamente, nas sabatinas aqui da Jovem Pan, a gente recebeu todos os candidatos. Eu fiz questão de ler todos os projetos de governo para questioná-los sobre aquilo. E o que eu percebi em muitos casos é que os projetos, embora estivessem ali disponíveis para a população, justamente para cumprir um protocolo, eles ainda estavam em construção. Não, mas essa ideia aí, se não funcionar, a gente tira. Mas então por que está no teu plano de governo? Porque o que deveria estar no plano de governo é aquilo em que você realmente acredita que poderá ser implementado na cidade de São Paulo ou em qualquer outro lugar. Mas o debate ele ficou tanto em segundo plano que para eles está tudo bem se eles darem uma ajustada ali no plano de governo. Eu quero falar dos ataques que eu sofri, de que maneira que eu vou responder a eles. Fala, Pepe. O plano de governo do Brasil é uma formalidade que você tem que registrar no TSE. Sim, exatamente. Ou seja, ninguém faz o plano de governo que eu acessei, de forma séria. Aí tem uma questão que eu queria colocar também, né? Até fazendo uma... Não é que eu ache isso, tá? Fazendo meia-culpa aqui, mas só colocando um pouquinho de tempero aqui, né? Proposta é um item que o candidato tem que mostrar, né? É importante a população também conhecer o candidato, ter empatia pelo candidato, conhecer as ideias dele sobre temas macros também, que não são necessariamente propostas, né? Então, eu não sei, a gente quer ter uma análise e uma postura tecnocrata em relação às eleições. Eu ouço muitas pessoas falando, eu queria muito que São Paulo discutisse proposta o tempo inteiro. Mas isso não tem Eu quero saber o que o candidato pensa para a saúde, para o transporte. Mas você não acha que isso tem a ver com a eleição municipal? Porque quando a eleição é nacional, é para governo de estado, aí as propostas elas não são tão discutidas. Você busca mais a maneira como aquele candidato se posiciona em relação a temas mais abrangentes. Mas quando a gente fala de cidade, a gente está falando de buraco de rua, a gente está falando de esgoto, porque no fim das contas é isso que vai impactar também o dia a dia da pessoa. Você não acredita que a cobrança por proposta tem a ver com o pleito municipal, pelo fato de ser aquilo que está muito próximo de você? Eu acho que assim, sim. Na hora que você tiver uma cratera aberta no meio da sua rua, o que aquele candidato pensa sobre aborto não vai interessar nada para você. Você quer saber da resolução daquilo que está muito próximo. Também não teria a ver com isso. Mas a resolução dos problemas concretos do dia a dia, todo mundo tem que resolver da forma parecida. Fazer licitação, contratar uma empresa para tapar o buraco. Sim. Né? A maleabilidade e flexibilidade que você tem de fazer uma revolução e tapar buraco é pequena. Mas aí você tem os problemas estruturais. A saúde, por exemplo, não, tudo bem. A saúde, por exemplo, as amarras, o SUS tem uma coisa boa, mas as amarras que o SUS tem também para os gestores municipais estão lá, estão postas. O prefeito não pode tirar o SUS. Vou revolucionar o SUS. O prefeito não pode, vou revolucionar o conteúdo da educação, sendo que o Plano Nacional de Educação está lá para ser cumprido por todo mundo. Então, teoricamente, eu concordo com você. Estou só colocando um pouquinho de tempero na fala. Assim, eu concordo com você. É importante que a gente vá trazendo... Às vezes a gente pensa e briga para ter mais propostas sendo discutidas em São Paulo, o eleitor não está penalizando, o eleitor não está penalizando a não falta de propostas. Exatamente. Né? Mas uma coisa interessante, seguindo a linha do PP aí, é o seguinte, eu sempre falo assim,
entenda a história dos candidatos, vai procurar a história, vai procurar o que o candidato fez antes de estar aqui sentado nessa cadeira disputando a eleição, o que ele fez, o que ele realizou, quais foram as ideias que ele defendeu, né? Porque media training pode resolver muito problema. Lógico, local, mas a tua história não. Media training O teu passado fala muita coisa, né? Agora, isso é interessante, alguém outro dia falou assim, eu procurei lá o passado, fiz o que você falou, só que eu acho que é tudo fake news, é tudo mentira, porque eles ficam inventando coisas sobre o passado. Bom, então, o eleitor hoje suspeita até do fato, quando o fato contradiz o seu apreço por um candidato. Aí é complicado. Porque quando você diz para a pessoa, em quem que eu devo votar? Eu falei, veja a história. Veja a história da pessoa, vai lá, veja o que ela fez, o que ela defendeu e tal. Sim. Agora, quando faz o Google e não encontra aquilo que você está esperando, você acha que é fake news. Porque chegar agora na hora do debate, a partir do sentimento das pesquisas e mudar ou moderar um pouco o seu discurso, é muito simples. Né? Você fala, eu não defendo isso, mas você defendeu a vida inteira, como é que você não defende agora? Eu não fiz isso, mas você fez a vida inteira, como é que você não vai fazer agora? Então, isso ajuda a pessoa a compreender um pouco melhor esse cenário de maneira mais complexa. Né? Eu acho que cada vez vai acontecer mais isso, com a polarização. Vamos pegar agora... Isso aconteceu na eleição em 2022 em relação a Lula e aborto, por exemplo, assuntos que são difíceis de conversar para a esquerda, que eles tiveram que conversar de uma maneira diferente. Segurança pública. Segurança pública. A gente está vendo agora com a Câmara nos Estados Unidos, né? Porque ela sabe que vai ser tão ali no olho mecânico, vai ser tão perto da eleição, que ela já mudou completamente, não o que ela acha, mas assim, o foco da campanha dela... A maneira como aborda, né? A maneira como ela aborda e as prioridades da campanha dela estão muito diferentes. Tanto é que aquele lado do Partido Democrata, que é mais à esquerda, mais por exemplo, a Alexandra Ocasio-Cortez, ali a AOC, que é bem mais à esquerda, ela já reclamou da campanha da Câmara, dizendo que ela não está tão à esquerda como deveria. E aqui a gente vai ver isso aqui no Brasil cada vez mais, principalmente no segundo turno, veja bem, porque vai chegar uma hora que vai bater a realidade dos dados ali num candidato muito barulhento, que ele vai precisar recuar, vai precisar mudar, vai precisar conversar de assuntos que ele nunca precisou antes. Então a gente vai ver isso cada vez mais.